Salve, salve galera, aqui é Cristiano Trevelino, do Mais Uma Banda. E hoje aqui eu tô no nosso quadro Um Papo de Banda com o nosso irmão Paulo Ludogeiro. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Axé. Obrigado, axé a todos, axé ao pai Tupinambá, vó Guilhermina, né? Isso. Agradeço a estadia aqui. Isso. Estamos aqui para falar um pouquinho de Umbanda para vocês, né? Na visão do Paulo. O Paulo vai explicar, então, começar explicando. Eu vou pedir, Paulo, para você falar um pouquinho já de como você se iniciou na Umbanda, como você começou, como é que surgiu a Umbanda na sua vida. Então eu vou pedir licença então ao meu irmão Ogan Basílio para plagiar ele também, tá? O Ogan Basílio, ele fala assim, que ele tem 50 anos e 9 meses de Umbanda. Então eu tenho 46 anos e 9 meses de Umbanda. Porque eu já nasci dentro de um terreiro de Umbanda. A minha mãe, já grávida de mim, do meu irmão, ela já girava lá, incorporava o caboclo, a cabocla dela, minha mãe Caboclo Iracema. E ali, a gente ficava ali. O terreiro da minha mãe, ele foi fundado em 1953 pelo meu avô, Durval José dos Santos. Até uma história mais ou menos assim. O meu avô, ele vinha da mesa espírita. E a história dele muito se assemelha à história do Zélio. Ele tinha doenças que eram perturbações, que na época diagnosticaram como loucura. Sim. Hoje a gente sabe que é mediunidade e que bastava tratar, né? Aí meu avô, ele abriu o terreiro. A minha mãe começou o desenvolvimento mediúnico dela com 7 anos de idade. Aos 12 já tinha uma manifestação maravilhosa. E eu nasci dentro do terreiro de Umbanda. Então eu sou umbandista praticamente desde que nasci. Legal, legal. Inclusive esse ano o terreiro da sua mãe completou 59 anos, não oficial. Sim. Oficial. Legal, porque assim, o meu avô já tocava né? Sim. Já tocava algumas vezes, já sem ser oficial, na casa dele. Depois mudou para outro endereço até aqui perto, na rua Itapiru, ali em cima. Sim. Foi sede do terreiro do meu avô ali. Que legal, bacana. E o que é a Umbanda para você? O que a Umbanda representa para você? Olha, o que a Umbanda representa para mim? A Umbanda é minha religião, né? Fato, nós estamos aqui, né? Mas a Umbanda para mim também é um meio de evolução mesmo, sabe? Eu te confesso aqui o pessoal do Mais Uma Banda, e para quem estiver nos assistindo aí, né? Toda a turma da Umbanda aí, eu tive a minha adolescência. E na adolescência eu tive os meus momentos rebeldes. Tive, né? Aquele rebelde com causa, não sem causa. Sim. Não, né? Rebelde com causa. E foi a Umbanda que me ajudou realmente eu já conhecia o terreiro de Umbanda, já estava no terreiro, mas eu ia por ir. Eu ia porque era do meu avô, era da minha mãe. Legal. Até que depois que passou a minha fase de adolescência, com 17 anos, eu falei, não, deixa eu parar, né? Aí foi os ensinamentos da Preta Velha Mãe Saipuna, da Caboclo Iracema, da Mãe Cristina, Preta Velha do meu avô, Caboclo 7 Estrelas. E aí eu comecei a falar, putz, não, deixa eu seguir. A Umbanda para mim é um meio de evolução, é onde eu me reencontro, é a doutrina espiritualista, né, que consegue extinguir do meu íntimo o fel dos maus instintos, que é aqueles que me levam às minhas quedas conscienciais. Eu sempre, antes de qualquer coisa, tento buscar os ensinamentos, as palavras de um guia, um ponto cantado. Eu tento escutar um ponto. Peraí, antes de agir, deixa eu escutar um ponto, aí eu respiro fundo. A entidade que me assiste, seu Flecha Certeira, ele fala muito isso, né? Só briga quando dois quer. Se um não quer, dois não brigam. Então, assim, se um não quer, dois não brigam. Não precisa falar mais nada, né? Não é verdade? Com certeza. Então, é verdade. A Umbanda pra mim é tudo, né? É a minha vida, né? A minha vida, porque eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda, né? Tô com quase 50 anos de idade e tô aí, sou umbandista. Legal. E eu acho que acho que essa questão é muito interessante da gente abordar também, né? Que a Umbanda, na minha visão, não sei se você compactou dessa ideia, mas a Umbanda é muito mais do que uma religião, né? A Umbanda como o próprio irmão Ale Comino aí, se estiver assistindo, Ale, né? Mas ele fala que justamente a Umbanda é liberdade, né? Eu acho que ela
outras religiões engessam muito, trazem umas outras culturas, trazem mais o engessamento, é isso, é aquilo, tem que seguir. E a Umbanda, ela causa uma liberdade na gente, que cada um de nós encontramos uma verdade. E aquela verdade é correta, mas é correta para mim, eu vou respeitar a sua verdade porque vai ser correta para você. Sim. E um outro irmão terá uma outra verdade, né? Eu acho que isso... É aquela, né? A Umbanda não tem o sistema piramidal, né? Sim. Não tem lá um papa, não tem um bispo, né? Ela é um sistema horizontal. Sim. Né? Então a gente cresce, mas cresce horizontal. Diante disso, existem algumas coisas que a gente pode frisar assim: a gente combate os excessos, viu? Com certeza. As coisas erradas a gente combate, viu? Assim, nós temos liberdade, mas a liberdade até um certo ponto, né? Os excessos a gente combate, a gente luta para que a amarração não existe na Umbanda. Falo em nome da Umbanda, isso não é Umbanda não. Exatamente. Quando a gente fala em liberdade, é tudo que se prende à Umbanda, tá bom, gente? Não vai achar que seus pais de posse, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Só para deixar claro isso. É bom deixar claro que nós somos livres, pode fazer o que quer, não pode fazer o que quer, não. Tem uma regra, uma conduta de ética moral, uma conduta de ética entre nós mesmos, né? Com certeza. Mas é isso mesmo, eu concordo com a Lê, concordo contigo. É isso que nos dá a chance de viver, né? É isso que nos dá, por exemplo, tem o terreiro da minha mãe, que era do meu avô, eu tenho o meu, os meus filhos de santo têm o deles, e a gente se interage, e todo mundo tá junto, é uma raiz que está crescendo, sabe, já deu árvores, deu frutos, os frutos estão germinando e aí vai. Sim. Eu acho que esse ponto que você falou, acho que é o principal, na verdade, e até é o primeiro objetivo do nosso projeto, que era justamente desmistificar esse negócio e tentar unir os umbandistas, né? As umbandas, que muitos hoje se fala de umbandas, né? Mas os irmãos às vezes esquecem que antes da vertente vem a religião. Então se eu faço umbanda, não importa qual a vertente, o outro irmão faz uma vertente diferente, nós estamos fazendo a mesma religião, nós estamos praticando a mesma religião. Então acho que isso é legal a gente frisar. Nem você falou, meus filhos já têm casas, né, já criaram frutos, já deram frutos, esses frutos estão germinando, e a gente pode ter esse livre passe, né, de falar, pô, ali, o caboclo que vê ali, eu vou bater cabeça, porque o caboclo que vem na minha casa, ele também vai bater cabeça. Sim. Né, e acabar com essa falta de respeito, essa desunião que tanto se vê na Umbanda, né? Eu concordo plenamente. Dentro desse contexto, eu quando vou na casa dos meus filhos de santo, né, citar alguns aqui, a Fabiana, o Thiago, o Roberto, a Viviane, o Adélito, a Francine, na casa deles, quando eu vou na casa deles, o comando é deles, sabe? Eu tô ali, eu adoro, vou cambonear, vou ajudar, vou ser mais um ali, mais um na banda. Exato. O comando é deles. Quando eu tô na casa da minha mãe, eu sou mais um. Quando a minha mãe vai na minha casa, ela fala, filho, aqui quem manda é você. Mas eu passo o comando para ela, por questão de respeito. Mas ela fala, não filho, a casa é sua, vamos. Eu tô aqui porque eu quero trabalhar hoje, eu quero ser mais uma hoje, mais uma na banda. Mas eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que o legal é a gente levar essa mensagem, né? Eu vejo pessoas próximas que estão levando essa mensagem de união, né? De que a Umbanda precisa se unir. Sim. Né? Porque andava muito desagregado. Quando a gente teve ideia do projeto, foi justamente por isso, de ver algumas circunstâncias que falavam, isso não é religião. Onde já se viu eu achar que só a minha verdade está certa e o do irmão, tudo que ele faz. Então imagina que a casa da sua mãe, que tinha 59 anos, só porque não é da mesma vertente que a minha, eu falo que é errado? Como é que eu posso falar que é errado algo que está de pé por 59 anos? Isso é ego, né? Exatamente. Isso é ego, né? Não está ajudando os outros, não está, né, fazendo um benefício para aquela comunidade, trazendo, né? Verdade, engraçado, Cristiano. Me perguntaram isso essa semana. E essa semana me perguntaram isso, né? Como é que eu via as umbandas, né? Se eu discordava das outras umbandas. Eu falei, não, a umbanda é plural, cada um tem que, né? Cada um tem que iniciar. É até bom que existe essa pluralidade, que cada um se encaixa aonde vai. Sim. Que nem a doutrina da nossa casa, ela traz uma doutrina, vamos dizer assim, engessada, né? Rígida, disciplinar. Sim. Alguma coisa, é disciplina, tem que estar ali, nós temos uniforme, é todo mundo uniformizado, não que todo mundo não tenha, tá? Mas assim, mas é todo mundo
ali enfileiradinho, bonitinho, né? Tem um amigo meu que falou assim, cara, é muito rígido pra mim, cara, meu negócio é mais tranquilo. É mais tranquilo, é mais light. Não que nós somos rígidos não, viu, gente? É que assim, é que tudo na vida tem que ter Sim. a sua rigidez. Não dá pra você fazer a hora que você quer. Então, assim, no dia de trabalho é dia de trabalho. Tem as suas exceções? Claro que tem, né? É lógico. E me perguntaram exatamente isso. Se eu achava os outros errados. Eu falei, não, eu acho errado assim. O cara montar uma vertente de Umbanda para satisfazer o ego dele. Sim. Para satisfazer o ego dele, fazer o que ele quiser, e ir contra tudo o que ele fez, o que ele aprendeu. Isso eu acho contra. Tá, isso eu acho errado. Negar as origens, né? Isso eu acho errado. Porque ninguém nasce do nada. Exato. Né? Você tem uma origem. Sim. Não é isso? Por mais que você na sua casa possa ter se desenvolvido, recebido guia na sua casa, você foi buscar uma origem. Sim. Não foi? Com certeza. Ou estou errado? Não, tá certíssimo. Então, ninguém nasce do nada. Tá? O único que nasceu do nada, se é que foi do nada, né? Se é que foi porque ele nasceu numa mesa espírita, a origem dele é a mesa espírita, foi Zeno de Moraes. Exato. Mas mesmo assim ele nasceu na mesa espírita. Sim. Então ele não negou a origem dele. Exato. E a nossa origem acaba sendo nessa mesma espírita. Exatamente. Exatamente. Muito legal. O Paulo também tem um projeto chamado Axé Mirim. Axé Mirim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Pô, esse daí é o xodó da nossa casa, né? Eu vou te contar como nasceu o projeto, pode ser? Sim, claro. Tá, é assim. O Renan, meu filho, tinha 7, 8 anos de idade, ele entrou numa escola de freiras. É claro que eu sabia, porque por ele ter entrado numa escola de freiras, ele não ia aprender conceitos de Umbanda, né? Mas ele ia aprender conceitos religiosos, não é verdade? Sim. Conceitos religiosos, não que tinha que rezar missa, tinha que isso, aquilo. Eu sabia disso já. Aí numa aula que ele tinha lá, de 7, 8 anos, com 7, 8 anos, não me lembro agora se foi na primeira ou na segunda série, perguntaram para ele qual que era a religião dele. Ele falou, sou um bandista. Encheu o peito, sou um bandista. Nossa, chamaram ele de macumbeiro, chamaram ele de feiticeiro, chamaram ele de coisa ruim, chamaram ele de tudo quanto foi jeito, e não houve na época uma intercessão assim da escola, né? Não houve na época. Não vou citar o nome da escola, tá? Claro. Questão de ética, tá? Não houve. O Renan chegou em casa, pai, oi filho, eu não vou mais falar pra ninguém que eu sou um bandista. Nossa, aquilo me doeu no coração, gente. Aquilo me doeu no coração. Porque ele respondendo, não vou falar porque me chamaram isso. Eu falei, pô, mas por que você não explicou que a Umbanda é uma religião? Eu falei, pai, mas eu não sei explicar. Nossa, e aquilo doeu no meu coração. Eu falei, filho de macumbeiro, filho de umbandista, neto de umbandista, nasceu na Umbanda e não sabe explicar o que é Umbanda. Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa para as crianças, assim, pro modo infantilizar o preto velho, infantilizar o caboclo, infantilizar os orixás dentro de uma visão, para que eles possam compreender, para que eles possam explicar para quem abordá-los, né? Aí eu chamei, expliquei no terreiro o que eu queria para os filhos de santo. Aí a Francine Pierange, filha, beijo para você, me falou, pai, eu te ajudo nesse projeto. Aí me ajudou, a Érica também, minha filha de santo, me ajudaram. Praticamente todos ajudaram, né? Sim. Todos. Mas a Francine tomou a frente, né? Te ajudo, vamos nessa. Aí a única coisa que o preto velho da casa que trabalha comigo, o pai Manuel de Arruda, que ele pediu, é que assim, que eu nunca cobrasse nada das crianças. Meu filho, você vai fazer tudo, mas não cobra nada das crianças, porque elas são a continuidade da religião. Não cobra deles. Legal. Você quer ensinar? Quer. Então é a única coisa. Eu vou te dar a bênção, vou estar com você, do seu lado. A única coisa que eu quero, não quero que seja cobrado nada das crianças. Aí nós fomos buscar apoio, porque precisava de material didático. Nossa, recebemos inúmeras doações. Lanche para as crianças, que elas passavam ali uma manhã com a gente. Recebemos inúmeras doações. Nós íamos, explicávamos o projeto, o que era. A primeira visão é Umbanda. Aí explicávamos o que era. Então eu falei, não, pode contar. Não sei se era por medo. Tem essa também. Não sei se era por medo ou se era de boa vontade mesmo.
Mas a maioria você via que era boa vontade mesmo, a maioria. Então eles doaram canetas, lápis de cores, giz de cera, cartolinas, cadernos, lanches, pão de mel, sabe? Suquinhos, aqueles suquinhos. Aí nós conseguimos montar. Aí nós montamos uma cartilha. Aí nessa cartilha, um belo dia, eu estava conversando com a Sandra Santos, lá da UESP. Sandra, beijão. Ela falou, meu, isso aqui você tem que virar um livro. Que livro? Você está louco? Isso aqui eu estou no terreiro lá, não quero isso não quero isso para mim não. Aí uma filha de santo minha, Juliana, da Umbanda Arte, comentou com o pai Diamantino. Aí o pai Diamantino falou, leva lá na Ícone. Levei na Ícone, na editora Ícone. O seu Luiz, a Socorro lá, um abração para vocês, pessoal da Ícone. Abraçaram o projeto e levaram para o Diamantino ver. Aí levaram tudo, aí o Diamantino, meu, isso aqui tem que virar um livro. Não é não, tem que virar. Falei, não, mas será que dá? Não é será que dá, tem que virar. Tem que virar. Não era a nossa intenção fazer um livro, não era a nossa intenção. O livro acabou saindo por causa disso. Aí, depois que o livro saiu, ele virou na realidade um manual pro doutrinário, pro doutrinador de Umbanda. Né? Para o pai, para a mãe, para o cristiano que quer ensinar as crianças no terreiro dele, para você, meu irmão que está assistindo aí, para poder ensinar o seu filho, porque tem diversas atividades. Virou um manual de como ensinar a criança. Fica a dica aí, ó. Axé Mirim. Axé Mirim, exato. Não, e vou trazer um livro aqui para dar de presente para o Cristiano para casa. Aliás, não para o Cristiano, para casa. Obrigado. Para casa, tá? Para casa. Para Força de Aruana, né? Exato. Para casa. Aí o livro saiu, virou esse manual. Nós fomos até o pai Rubens levar, né, o projeto do pai Rubens para ele ver. Se apaixonou, olhou o livro. Teve diversas aulas lá que eu dei palestra. A Francine deu palestra. Foi um sucesso. Aí depois disso começou uma outra missão nossa, uma outra missão. O que era? Os terreiros tinham um livro, Cristiano. Mas o que eu faço agora? Não sabia o que fazer, entendi. Não. Aí começou uma outra missão. Aí eu cheguei a Francine, falei, Fran, é o seguinte, na nossa casa já tem as crianças aqui que a gente está ensinando. Não adianta a gente querer abraçar todas as crianças do mundo. Acho que cada terreiro é um ponto. Sim. A gente tem que abraçar isso. Aí eu me comprometi, junto com ela, ou sozinho, ou só ela, aí em todos os terreiros que quisessem implantar o projeto e ajudar. Aí começou a nossa missão. Eu cheguei a dar palestras acho que em 20 terreiros, ou mais até. Eu fui na União de Tendas, do pai Jamil. O pai Jamil, ele pegou assim, ele olhou assim, o velho. Então quer dizer que nós temos um manual de catequese da Umbanda. E ele recomendou para todo mundo. Legal. O Edson dos Anjos, da Associação Paulista de Umbanda, a Mãe Cida do Primado. Assim, as federações abraçaram a ideia. Sim. Sabe? E sempre assim, gratuitamente. A gente nunca cobrou nada. Bacana. O mais recente foi o do Bruno Stanek, meu irmão lá de Guarulhos. Nos convidou para dar uma palestra lá que ele queria implantar na casa dele. Aí com ele conversou, não, nós estamos indo aí. Primeira pergunta, quanto que você cobra, irmão, para dar a palestra aqui? Não cobro nada, é para as crianças, cara. As crianças é a continuidade do seu terreiro amanhã. Exato. É a continuidade da sua casa amanhã. Então tudo que é feito para crianças na nossa casa, como foi o Preto Velho que pediu, a gente não cobra nada. Por mais que tenha uma despesa orçamentária atrás, né? Tem a despesa de locomoção. Mas aí a gente recebe de volta muitas outras coisas. Com certeza. Com certeza. Então a Axé Mirim nasceu assim. Bacana, muito legal esse projeto. Quem quiser, de novo, hein? Olha a dica aí. Desde que seja em São Paulo, eu me comprometo a ir. Com certeza, né? Somos humanos também, né? Eu me comprometo a ir, a gente dá a palestra, reúne, a gente ensina. Tem uma atividade, Cris, que na realidade eu peguei a atividade de sites de motivação, né? De palestras de motivação. E eu apliquei a atividade no terreiro lá do Bruno e outros terreiros. E num dos terreiros que eu fui, falou assim, irmão, tá errado isso. Falei, pronto, lá vem bronca, né?
Tá errado isso. Isso eu tenho que passar para os meus filhos de santo. Não é para as crianças não. Eu vou fazer atividade com eles. Que é atividade de união, de fortalecimento da corrente, sabe? Bacana. Foi muito legal. Ela aplicou isso no terreiro e me deu feedback depois. Olha, os filhos de santo mudaram depois daquela atividade. Eu falei, olha, filhos de santo. Filhos de santo. Aí não ficou o feedback dela. Eu falei, pô, vamos fazer em casa, né? Sim. Vou fazer em casa. Depois que eu fiz a minha casa, a gente nota realmente que os filhos dão um up. Eu falei, olha só. Diferente, eu vou ver isso aí também. É sempre bom, né? Sempre bom. Não, bacana, legal. Ó, eu estou à disposição. Se vocês quiserem chamar aí, nós estamos à disposição. Sabe uma coisa que todo mundo me pergunta? Aliás, posso falar ou não? Claro. Tá bom. Uma coisa que todo mundo me pergunta, que é assim, né? Eu vejo que você tem a essência do primado, o terreiro da sua mãe tem 59, 60 anos, né? Ou dependendo da data que alguém estiver assistindo, já passou de 59, já passou de 60 anos. Mas eu vejo que você também tem algumas coisas do pai Rubens, né? E o pai Rubens é uma umbanda, digamos, entre aspas, mais recente, né? Sim. Mais recente. Como é que foi esse contato? Então, esse contato foi assim. Eu frequentava e frequento até hoje a casa da minha mãe. Acho que isso até pode gerar algum outro vídeo. Para você ter uma casa, você não precisa deixar de ser filho. Exato. A gente pode gerar até um outro vídeo. Aliás, já fica o convite aqui, ó. Momento Umbanda, lá no Para Sempre Umbanda, ó. Tá convidado. Cristiano, Deverino, para discutirmos isso. Com certeza. Tá convidado já. Momento Umbanda vai ser com ele. Uma honra. Tá? É um outro vídeo que a gente pode discutir. E eu estava conversando com a minha mãe. Falei, mãe, que eu comecei a ler muita coisa quando eu tinha 17, 18 anos, quando eu voltei, quando eu caí em si, que eu tinha que, né? Eu comecei a ler muita coisa. Falei, mãe, me explica uma coisa, mãe, por que as 7 linhas de Umbanda, num terreiro é X, no outro terreiro é X, é Y, nunca é igual, por quê? Falei, meu filho, porque cada terreiro assenta as 7 linhas de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença. Mas é isso. Mas as 7 linhas de Umbanda, não é Umbanda? Então, se é Umbanda, tinha que ser só uma 7 linhas. Eu não conseguia entender isso. Sabe, Sim. Aquele adolescente, aquele aborrecente. Aí ela falou, meu filho, é assim, eu entendo, eu sei pra mim, e eu aceito. Eu não consigo te explicar. Vai procurar, então, um ensinamento, vai procurar alguém que possa te explicar e traz para você me ajudar a ensinar também, porque eu não consigo ensinar. Aí eu acho que foi um ato de humildade sem igual. Não é porque minha mãe é minha mãe não, tá? Mas foi um ato de humildade sem igual. Porque a gente ouve muitos relatos, né, Cris, que as pessoas falam assim, é isso e pronto, acabou. Sim. Né? Não é hora de você saber, né? A gente ouve muitos relatos disso. É aquele gesto, né? Aquela caixinha que nós falamos, né? Exato, Aí a minha mãe, eu comecei a procurar. Comecei a ler livros e tal. Fiquei sabendo do pai Rubens, que ele existia. Aí falei, pô, vou conhecer esse cara, né? Aí comecei a ler um livro dele. O primeiro livro que eu li dele foi A Lenda do Sábio Dourado. Aí eu fui atrás do colégio, fiz o meu curso de magia com ele. Aí ali começou o contato. Aí ele começou a dar um curso de Umbanda. Aí eu fui fazendo ali, entrando, começando a entender algumas coisas, lendo os livros, tudo. E eu era um aborrecente, né? Perguntando para ele as coisas. Aborrecente, tudo. Aí fui. Aí depois eu voltei pro terreiro, já sabendo não muita coisa, que nós estamos sempre em aprendizado. Sim. Aí depois fui fazer um curso de ervas lá no primado de Umbanda, com o Adriano. Fui fazer o curso de ervas com ele lá. Foi aumentando, depois voltei pro colégio para fazer sacerdócio, lá com o pai Rubens. E uma das grandes felicidades que eu tive na minha vida, né? A minha mãe, ela queria conhecer onde eu estava indo. Sabe? Aquela coisa de mãe com filho. Eu quero conhecer onde você está indo. Falei, então vamos lá no pai Rubens lá. Aí nós fomos numa quinta-feira numa gira lá. E justamente naquela quinta-feira, ele estava lançando o culto das 7 luzes da Umbanda. Ele estava lançando, então estava o Varela, estava o Alê, estava diversos dirigentes de terreiros, o Aldir Persona,
diversos dirigentes de federação estavam ali naquele dia. Aí é onde que a gente vê a mediunidade do cara, né? Que o pai Rubens era um ponto fora da curva, né? Com certeza. Aí nós entramos assim, fui tentar conversar com o seu Wallace. O seu Wallace, não, hoje ninguém pode falar com o Rubens. Tá bom. Quietinho, mirradinho ali. Aí nós ficamos ali no meio, esperando. Houve o culto, participamos do culto, beleza. Aí acabou o culto, tudo bem. Aí eu tô olhando lá pra frente, lá, os olhos dele fritou nos meus olhos. Nossa, ele olhou na minha direção. Ele levantou a mão, foi na direção da minha mãe. Irmã, seja bem-vinda. Passou por mim. Irmã, seja bem-vinda, leve esse culto para sua casa. Não, mas eu estou conhecendo hoje, eu não sei fazer. Não, mas ele sabe fazer. Ele vai aprender a fazer. Aí levou a minha mãe lá para frente, começou a conversar como se fossem muito ricos, como se já conhecesse há anos. Conversaram, deu ali mesmo para ela já as folhas do culto, como fazer a oração, como tudo. Falou, mas eu não sei fazer. Não, mas ele vai aprender a fazer, ele vai aprender, ele vai fazer. Legal. Aí, coincidentemente ou não, 2 aulas depois lá ele estava ensinando a fazer o culto das 7 luzes, como proceder, como fazer. E desde aquela época até hoje, na casa da minha mãe, a gente aplica o culto das 7 luzes. Que bacana, né? A gente aplica. E aí foi seu encontro com a Umbanda Sagrada aí. Foi o meu encontro com a Umbanda Sagrada. Que legal. Foi o meu encontro. Aí o pai Rubens foi na casa da minha mãe, numa festa de Santa Rita, que é uma festa tradicional que a gente faz. A festa já tem mais de 50 anos, 59 anos a festa. Ele foi numa festa de Santa Rita de Cássia, foi na época que o pai Demétrio Domingues era vivo ainda. Legal. Acho que vocês não conheceram, né? O pai Demétrio Domingues era vivo ainda, tava ali, tinha até uma foto lá, os decanos, sabe? Todos os velhos da Umbanda, cara, os velhão da Umbanda. Ele tem essa foto lá em casa lá. Ele estava lá, aí ali a gente conversou, batemos um papo ali. Ele conversando com a minha mãe, com o pai Demétrio, o pai Jamil, pai Nilton Aguirre, todos eles ali conversando ali, a mesa redonda dos velhos ali. E foi assim que foi o meu encontro com a Umbanda Sagrada. Isso muita gente me pergunta isso. Você deixou a Umbanda da sua mãe e cultua a Umbanda Sagrada? Não, eu não deixei a Umbanda da minha mãe e também não deixo de cultuar a Umbanda Sagrada. Tá? A gente faz um misto dos dois, um misto, porque eu acredito que Umbanda é Umbanda, indiferente de ser sagrada, de ser X, de ser Y, é Umbanda. E a minha mãe vai na minha casa, tem algumas diferenças da casa dela, mas ela adora estar na minha casa, trabalha com a gente. Eu vou na casa da minha mãe, toda quarta-feira estou lá na casa da minha mãe, trabalho com a minha mãe e nunca mudou nada, nunca. Sabe, eu acho incrível quando as pessoas me falam, eu preciso sair da casa do meu pai ou da minha mãe para abrir o terreiro. Que é isso que é o que nós vamos conversar. Eu acho que não tem necessidade. Sim. Não tem necessidade. E foi esse o meu encontro com a Umbanda Sagrada. Que legal. E eu acho que esse ponto que você acabou de frisar é o que a gente justamente busca, né? Eu vejo uma Umbanda, eu estudo uma outra Umbanda, por que eu não posso fazer uma Umbanda em que eu pegue algo de uma como de outra, né? Mostrando justamente que não existe erro e não existe, né? Não existe o certo e o errado. Existe. Né? Então as brigas que nós vemos por vertentes, por irmãos que querem se achar os donos da razão, né? Sim. Então a gente sempre acaba batendo na mesma tecla, né? Que não tem uma verdade absoluta na Umbanda. Não. Né? A Umbanda é justamente essa liberdade, ela dá essa liberdade de culto, dá essa liberdade de, olha, eu estou numa vertente tal, mas eu comecei a gostar mais de uma outra, vou começar a incorporar mais a outra no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu dia a dia. Então acho que isso que é o legal da Umbanda, né? Eu acho que é o que você falou, é o que você faz, né? É o que você vivenciou aí com a sua mãe. Sim. Né? Eu acho que... E não deixei de ser filho. Exato. Sabe isso que eu... Sabe, os meus filhos de santo que tem a casa deles, a gente fala, eu falo lá para eles, é claro que na casa deles eles têm a particularidade deles, que é a particularidade do guia-chefe que está comandando a casa, tem a particularidade. Igualzinho nunca vai ser. Com certeza. Igualzinho nunca vai, mas o principal é a essência, é você carregar a essência, carregar a raiz. E é muito gostoso, Cris, é muito gostoso quando alguém te pergunta, quem te fez, da onde você é? Fala, não, eu tenho raiz, eu tenho origem. Tenho a minha mãe, tenho meu pai Rubens que também me fez, tenho a minha mãe Maria Imaculada que me fez, e eu estou aqui fazendo filhos também, com certeza, construindo uma raiz, não, mas construindo assim um legado também. Sim. Né?
Que justamente começa dessa origem, né? Dessa origem, exatamente. Que bacana, isso é muito bom. Muito legal. Mais um na banda. Com certeza. Então, agradeço, Paulo, essa entrevista, essa oportunidade de falar sobre Umbanda, né, que é justamente esse o objetivo nosso, levar visões diferentes sobre Umbanda, né, para que vocês aí de casa, né, da onde vocês estiverem nos assistindo, possam entender que a Umbanda não é algo único, não existe uma verdade única, né? E mesmo que siga a mesma vertente, cada um tem sua particularidade, porque a particularidade está na espiritualidade. Exato. Né? Então, acho que isso é o maior dos ensinamentos da nossa Umbanda, porque é nossa, porque a Umbanda é de todos nós, e nós somos só mais um na banda. Irmão, obrigado, irmão. Queria palavras finais aí, Paulão. Opa! Olha, público, né? Então vou falar assim, uma frase que o Exu me falou uma vez, né? Eu até posso frisar o nome dele aqui, Senhor Exu Sete Caveiras, o Exu que me assiste. Ele sempre me disse assim, que a gente começa a fazer os nossos trabalhos publicamente, e a gente, não é que a gente tem medo, não é isso não, mas a gente requer alguns cuidados. Sim. Né? E ele me disse assim, queira ser sempre mais um, não único. Você sendo mais um, você vai longe. E hoje eu tô aqui, ó, mais um na banda. Muito obrigado. Axé a todos, meus sinceros saravás aí a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado Axé. mais uma vez, Paulão. Axé, irmão. Pai Tupinambá, a bênção, Mãe Guilhermina, a bênção. Obrigado pela acolhida aqui. Tamo junto. Mais um na banda. Em breve, estamos juntos. Muito mais coisa aí pra vocês, tá certo? Um grande abraço pra vocês. Axé. Axé. Axé Mirim.